Olá, meus cumprimentos para todos. Aqui estou eu para gravar o capítulo 8 do livro Vidas Vazias, psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse capítulo tem como título Sob Qualquer Aspecto. E no meu entendimento, Joana foi muito feliz ao escolher esse título, porque ela vai tratar de Jesus. E ela vai dizer que sob qualquer aspecto que a personalidade de Jesus seja considerada, ele é admirável, ele é fascinante, ele é surpreendente. E ela então vai dizer que ele, na verdade, é o ser mais surpreendente da história da humanidade. Que além dele ter dividido o tempo em duas fases, antes de Cristo e depois de Cristo, ele trouxe comportamentos que jamais foram pensados e que o enobrecem até hoje. Então, que comportamentos foram esses? Jesus ensinou a humildade, o perdão das ofensas, a gente evitar o orgulho, a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente da sua origem. Então, e nós até hoje temos muita dificuldade de amar o nosso próximo. E veja que o primeiro mandamento diz exatamente isso: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então aqui é uma triangulação: o amor a Deus e amar ao próximo, mas sem que a gente se esqueça de nos amar. E aí ela vai dizer que Jesus, tendo vivido num modesto povoado de gente muito simples, destituídas de conhecimento, e ele nem sequer possuiu pessoas que pudessem introduzi-los na sabedoria universal. O máximo que Jesus teve na sua infância foi aprender o ofício de carpinteiro com seu pai José. E, no entanto, ele se tornou uma pessoa altamente admirada pela sua sabedoria, a ponto de, aos 12 anos, quando ele visita o Templo de Jerusalém e ele dialoga com os sábios da época, que eram pessoas que conheciam profundamente a Torá, que eram os rabinos, pessoas muito estudiosas, e que essas pessoas, no dizer da Joana, eram detentores de uma cultura impecável. Jesus pôde embaraçar-lhe pela sua capacidade ética, ou seja, pelos valores que Jesus tinha, e pela sua capacidade estética. Então eu fico aqui imaginando, porque a estética é um ramo da filosofia que trata da beleza. Então eu fico pensando que Jesus, ao dialogar com os rabinos, ele deve ter usado de imagens de uma beleza incomparável e que impressionou esses rabinos. Aí a Joana passa por uma outra parte do texto, onde ela chama Jesus de várias formas. Ela chama Jesus de filósofo de rara doutrina e filósofo do amor, de revolucionário do bem. Então aqui só frisando que ele é um revolucionário do bem, não utilizando, ele queria mudar os conceitos do mundo, mas sem usar de maldade, de violência. Ela o chama de terapeuta inconfundível, de mestre incomparável, de orador excelente, de cidadão perfeito. O chama ainda de amigo fiel, de humilde como ninguém. E depois ela vai dizer de advogado dos humildes, também ela o chama. E também ela vai dizer que Jesus, sem ter escrito uma única palavra, ele legou à posteridade a mais completa doutrina do amor que ainda enfloresce a humanidade. E aqui eu quero chamar a atenção para que Jesus não escreveu nenhuma palavra, mas Sócrates também não escreveu. No entanto, os discípulos de Sócrates eram pessoas cultas, enquanto que Jesus não. Os seus discípulos eram pessoas simples, muitos deles absolutamente iletrados. Então eles só memorizaram os ensinos de Jesus e depois esses ensinos foram transcritos para o papel.
muitas vezes por outras pessoas. Aí ela vai dizer, ela vai usar então que os seus ensinos, a sua doutrina ainda enfloresce a humanidade. E me chamou muita atenção essa palavra enfloresce. Por quê? Enflorescer é encher de flor. E a característica da flor, das flores, é o seu colorido e o seu perfume. Então, olha que imagem lírica que a Joana utiliza para falar de Jesus. Que ele enche de flor, a humanidade enche de flor, de colorido e de perfume. Alguns de nós ainda não fomos capazes de entender a grandeza de Jesus, mas ela está aí. A hora que tivermos olhos de ver e ouvidos para ouvir, nós vamos enxergar tudo isso que Jesus representa. Aí ela termina essa parte do capítulo dizendo: nunca o desdenhes, ou seja, nunca diminua Jesus, nunca deboche dele, e nem finja ignorá-lo. Nem finja que Jesus não existe, nem finja que ele não é importante para a gente. E é o que a gente tem visto na atualidade, né? Pessoas tratando Jesus como um ser sem nenhuma importância. Aí ela vai para a segunda parte do texto, dizendo que na atualidade apressada, então ela diz que nós vivemos um mundo hoje de alta velocidade, que tudo acontece muito rapidamente. E aí ela vai dizer o que caracteriza o nosso tempo. Ela vai dizer onde se destaca o orgulho, o poder temporal, a astúcia, a ambição desmedida, campanhas sórdidas que são organizadas para negar a existência de Jesus e desdenhar dos seus ensinamentos. Então, como é que a gente pode ilustrar esse parágrafo? É o que a gente vê na atualidade através da cristofobia. As pessoas invadindo igrejas, as pessoas desdenhando, muitas pessoas, né? Desdenhando dos símbolos religiosos, debochando de Jesus, criando peças teatrais e cinematográficas onde Jesus é retratado como um ser de segunda categoria. Então, isso é desdenhar de Jesus. E Joana já disse, não desdenhes, né, dele. E até ela diz assim, quando ele tornou bem-aventurados os pobres de espírito, os simples de coração, os esquecidos, ele reverteu as determinações enganosas daquela época e que ainda hoje encontram reações violentas dos imprevidentes e ricos de vanglória. Então, lá atrás, quando Jesus falou do perdão, falou que bem-aventurados eram os pobres de espírito, ou seja, os humildes, quando naquela época eram enaltecidos os orgulhosos, os que desdenhavam das demais pessoas, os que se achavam superiores. Esses eram considerados bem-aventurados, felizes. Então Jesus, quando vem dizendo, não, bem-aventurados são os humildes, são os simples de coração, ele reverte isso. E até hoje, esses ensinos de Jesus nos causam, nos surpreendem. Porque nós ainda cultivamos o orgulho, a prepotência, a injustiça e por aí adiante. Aí ela vai dizer que enquanto a moderna psicologia reconhece a culpa e a ansiedade como fatores endógenos, poderosos, geradores de distúrbios emocionais, então a moderna psicologia diz que a ansiedade e a culpa são fatores que motivam os nossos distúrbios emocionais. Jesus teve ocasião de propor a terapia preventiva do perdão e do auto-perdão, assim como recomendou cuidados especiais em relação ao dia de hoje, sem aflição pelo amanhã. Então, olha a atualidade de Jesus. E é interessante porque hoje a gente tem visto muitas pessoas falarem que
a gente deve perdoar. Que enquanto a gente cultivar a mágoa, o rancor, o melindre, o desejo de vingança, nós nos conectamos com os nossos inimigos e é isso que nos faz infelizes. Isso provoca os nossos distúrbios emocionais, os nossos desequilíbrios. E não adianta a gente ficar se sentindo culpado, porque a culpa não resolve nada. Nós precisamos nos perdoar para que a gente toque a vida para frente. E também não adianta cultivarmos a ansiedade. E aí a gente vê, quando Jesus fala que nós não devemos viver o futuro, então na ansiedade a gente fica preocupado com o dia de amanhã. É importante a gente se preocupar com o dia de amanhã? Claro que é, mas não quando isso se torna uma obsessão a ponto da gente não valorizar o nosso hoje, o que temos hoje, todas as benesses que a providência divina nos favorece. Aí a Joana continua, eu só quero mencionar uma passagem que eu considero lindíssima do Sermão da Montanha, que é aquela passagem que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, quando Jesus fala que a cada dia basta o seu mal. Então, por que é que a gente vai ficar preocupado com o amanhã, quando a gente tem coisas para resolver hoje? E tem outra passagem dentro do Sermão da Montanha que eu acho muito lírica, quando Jesus fala: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, chamando a atenção da gente que os lírios, eles têm tudo na natureza, eles não precisam tecer para serem lindos, né? E muitos de nós ficamos preocupados com as roupas bonitas, roupas de marca, e nos infelicitamos quando não temos essas coisas. Que Jesus fala que isso, né, em outras palavras, não é isso que importa nas nossas vidas. O que importa nas nossas vidas é o que nós levamos dessa vida. Porque tudo que está aqui, embora as coisas da terra sejam importantes, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos ter onde viver, tudo isso é importante. Mas, quando nós partimos, nós deixamos tudo isso para trás. Então, o que nós devemos realmente considerar? É que nós somos seres imortais. Então, devemos investir no nosso conhecimento, no nosso saber, nos amigos que nós fazemos, no perdão das ofensas. É isso que vai formar o arcabouço das nossas vidas e que nós vamos poder lançar mão no futuro. Eu vou contar aqui um episódio que eu acho muito interessante. Eu conheci uma pessoa que era boníssima mas ela tinha um problema, bebia demais. Ela era da área da saúde, um excelente médico. E um médico que realmente se dedicava a cuidar do próximo. A qualquer momento do dia ou da noite, quando ele era solicitado, ele ia atender as pessoas. Então, ele se tornou uma pessoa muito querida na comunidade onde ele morava. E um dia, a pessoa que me contou esse episódio disse que ela era uma médium e disse que ela estava muito angustiada pelo fato desse médico poder sofrer um acidente grave de trânsito, porque muitas vezes ele dirigia embriagado. E aí aparece um espírito que era amigo dele e disse para ela: não se preocupe, porque são tantas as criaturas gratas a ele que ele não vai sofrer nenhum acidente fatal, porque ele ainda tem muito o que fazer aqui na Terra e muitas pessoas para atender. E de fato ele veio a falecer muito tempo depois e não foi por acidente de trânsito. E felizmente ele deixou de beber. Bom, dito isso, só para a gente ver a providência divina
agindo nas nossas vidas. Bom, daí a Joana continua o texto, dizendo então que aqueles que ele valorizou as atitudes de amizade, ele era amigo dos seus amigos e ajudava os seus amigos, mas não ajudava apenas os seus amigos, ele ajudava a todos que o procuravam. E as suas lições de fraternidade legítima, ou seja, não era uma fraternidade fingida, enternecia todos os corações. Aqueles que o seguiram nos primeiros tempos foram massacrados e martirizados, não porém extintos, pelo alto significado das suas lições para tornar feliz a existência terrestre. Então, o que a Joana está falando e que nós sabemos disso? Os primeiros anos do cristianismo foram anos terríveis. Os primeiros cristãos, por professarem uma fé que não era tida como, que era heresia, né? Que os romanos e os próprios judeus não aceitaram, eles foram levados às feras, foram devorados no circo, eles foram queimados vivos, serviram como tochas humanas, eram injuriados e assim por diante. Porém, a fé dos cristãos era tamanha que eles jamais renegaram o cristianismo. E de onde que vinha tanta fé? Das lições? Poderia ser simplesmente esquecidas, mas não vamos nos esquecer que Jesus apareceu, se materializou para eles, mostrando para eles que de fato a vida continua, que eles podiam acreditar em todas as suas lições. Então, a partir daqueles, né, ele apareceu mais de uma vez, a fé deles se tornou inabalável, a ponto deles continuarem enfrentando todas as perseguições que eles seguiram. Aí ela continua dizendo que, em determinado período da civilização, os seus ensinos foram adulterados por N motivos, né? A gente sabe que os evangelhos foram copiados e recopiados muitas vezes, e muitas das adulterações decorreram disso, mas de outros fatores menos dignos. E aí, mas apesar disso, surgiram seguidores da sua palavra que consagraram a verdade na terra. Então, a bondade de Deus continuou mandando seus emissários que, através do seu exemplo, consagraram a verdade, não deixaram que os ensinos de Jesus morressem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de Francisco de Assis. Era um jovem rico, proveniente de uma família nobre, e que abandonou tudo para viver simplesmente e viver o Evangelho de Jesus na sua mais pura concepção. Da mesma forma, a Clara, que também foi uma seguidora de Jesus e de Francisco de Assis. Mas nós também podemos citar, na atualidade, um Chico Xavier, né, que trabalhou demais, psicografou, melhor dizendo, centenas de livros, abrindo mão do conforto pessoal, vivia simplesmente, atendia a todos que o procuravam, teve uma vida abnegada, honesta, então um seguidor verdadeiro de Jesus. Podemos citar Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, o próprio Divaldo, que é o autor, que psicografou esse livro, e muitos outros, né, que nós não vamos nos alongar aqui. E aí, mesmo hoje, continua a Joana, quando se pretende anular-lhe a influência, a cristofobia que a gente falou antes, ele cuida do seu rebanho através dos emissários espirituais que inspiram as criaturas, através de médiuns responsáveis que transmitem as mensagens do mais alto com honestidade e abnegação. Então, aqui a gente pode mencionar quando Jesus fala que ele iria enviar um consolador, que iria fazer as pessoas
recordarem todas as coisas. E essas pessoas são médiuns, são intermediários entre Jesus e nós, né? E aí aquelas pessoas que eu mencionei antes também servem aqui para nós. E tem pessoas que até não se acham médiuns, mas a doutrina espírita diz que todos nós, em maior ou menor grau, somos médiuns. Todos nós, quando temos uma inspiração, um pressentimento, quando temos aquele impulso de ajudar o nosso próximo, não deixa de ser uma característica da mediunidade. Mas a mediunidade ostensiva, como está no Espiritismo, é aquela mediunidade onde a pessoa vê, ouve, escreve, se materializa. Essa é a mediunidade ostensiva. E a gente vê isso acontecendo não apenas entre os espíritas. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua, era um médium. Ele teve oportunidade de fazer a mediunidade de bilocação. Ele estava num local e foi para uma outra cidade para defender o pai dele, que estava sendo condenado injustamente. Bom, então vamos continuar. O texto, então, a segunda parte do texto termina aqui com a promessa de Jesus de mandar um Consolador. E aí nós não podemos nos esquecer também de mencionar que a velocidade da mudança da terra, né, para passar, que Jesus promete o seu reino de paz. E esse reino de paz virá mais ou menos rapidamente a partir da mudança de cada um de nós. E que nós sabemos que hoje nós vivemos o processo de transição planetária. A transição planetária depende da nossa melhoria íntima, da separação do joio do trigo. O que é isso? Nós vivemos numa época em que aqueles que agirem como joio, ou seja, com sementes vazias, vão ser retirados do nosso planeta Terra. Os que agirem como trigo, que vão florescer, esses continuarão na Terra. É isso que constitui a transição planetária. Aí Joana termina o capítulo fazendo uma convocação. Busca segui-lo sem muita discussão. A gente não deve bater boca com Jesus. Por quê? Jesus está muito acima de nós. Eu não sei se eu cheguei a falar que Jesus é o governador do nosso planeta, que ele é governador do nosso planeta desde a criação do planeta, ou seja, desde 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, como que a gente vai querer se igualar a esse espírito? Outra coisa que ela diz que, se nós estamos em sofrimento ou com a alma em frangalhos, nós devemos buscar Jesus. De que forma? Através da oração, pedindo a Ele força, coragem para enfrentar as adversidades, as agruras da vida. Mas não apenas isso. Se a gente está num momento de felicidade, em que a vida parece sorrir, nós devemos também buscar Jesus e divulgar os seus ensinamentos, levando para as pessoas que estão em sofrimento, e que não são poucas, os seus ensinos, para que elas também encontrem a paz que elas tanto necessitam. E quando a gente nunca deve se esquecer, quando a gente está se sentindo ditoso, aquele ditado importante que diz que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Então, a gratidão à vida deve ser uma coisa permanente em nós. Que a gente sempre seja grato pelos momentos de dificuldade, porque eles nos ajudam a crescer, e pelos momentos de alegria, que são momentos onde nós possamos nos fortalecer para enfrentarmos as dificuldades lá da frente e ajudarmos o nosso próximo. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, deem um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.